A guerra na Ucrânia atinge um ponto de inflexão e relatórios recentes de institutos britânicos especializados em segurança e defesa alertam que o conflito pode estar se tornando insustentável para Kiev. Um estudo divulgado pelo Royal United Services Institute, RUSI, um dos principais centros de análise militar do Reino Unido, sugere que as expectativas sobre a capacidade de resistência ucraniana precisam ser reconsideradas. No início da invasão russa, em fevereiro de 2022, acreditava-se que o apoio militar e financeiro do Ocidente forneceria à Ucrânia os meios necessários para equilibrar a disputa e até mesmo reverter algumas conquistas territoriais russas. No entanto, os dados mais recentes indicam que essa visão otimista se desfez, à medida que Moscou adapta sua estratégia e intensifica sua ofensiva. O relatório destaca a rápida expansão da indústria de defesa da Rússia, que aumentou significativamente a produção de mísseis de longo alcance, drones kamikaze e bombas guiadas. Esse crescimento reflete um esforço coordenado do Kremlin para manter sua vantagem militar no conflito, enquanto o governo de Vladimir Putin busca consolidar posições estratégicas em regiões como Donetsk, Lugansk e Zaporizhia. O avanço tecnológico e logístico da Rússia fortalece seu domínio aéreo e impõe dificuldades crescentes à Ucrânia, que depende fortemente de sistemas de defesa fornecidos por aliados da OTAN, como os mísseis Patriot enviados pelos Estados Unidos e as baterias Iris-T da Alemanha. Embora a Grã-Bretanha esteja entre os principais apoiadores da Ucrânia, analistas britânicos não ignoram a deterioração das condições no campo de batalha. A escassez de munição e armamentos de reposição compromete as capacidades defensivas ucranianas, enquanto a dificuldade em substituir tropas experientes agrava a situação. Segundo o relatório, sem um reforço substancial e a chegada de equipamentos de última geração, a Ucrânia pode enfrentar desafios cada vez maiores para conter a ofensiva russa. O que antes parecia uma linha defensiva bem estruturada, agora apresenta vulnerabilidades expostas, permitindo que as forças russas avancem de maneira mais coordenada e eficaz. Entre os aspectos mais preocupantes apontados no estudo está a superioridade aérea da Rússia, que tem se consolidado com o uso intensificado de bombardeiros Su-34 e Su-35, além do emprego de mísseis hipersônicos Kinzhal. Essa vantagem permite que Moscou ataque alvos estratégicos sem correr grandes riscos de perda de aeronaves. Além disso, o uso massivo de bombas guiadas de longo alcance, capazes de atingir posições ucranianas a mais de 90 quilômetros de distância, torna a interceptação pelos sistemas de defesa aérea uma tarefa extremamente difícil. Com essa estratégia, a aviação russa destrói centros logísticos e infraestruturas militares essenciais para a continuidade das operações ucranianas, minando a capacidade de resposta de Kiev. O relatório sugere que a margem de manobra para as forças ucranianas está se reduzindo rapidamente. As opções viáveis incluem ataques de alto risco para tentar conter o avanço inimigo ou recuos estratégicos que inevitavelmente levariam à perda de território. A dependência crescente de drones, como os fornecidos pela Turquia, Bayraktar, TB2 e desenvolvidos internamente pela Ucrânia, tem ajudado a manter algumas operações, mas esses dispositivos não são suficientes para frear o avanço russo, que continua priorizando ataques de precisão para neutralizar sistemas de defesa crítico. Enquanto a guerra se prolonga, os desafios para a Ucrânia se multiplicam. Os sistemas de defesa aérea, que desempenharam um papel crucial no início do conflito, agora se mostram insuficientes contra os novos armamentos russos. Mísseis como o Iskander-M, lançados de plataformas móveis, continuam a atingir alvos estratégicos com precisão, muitas vezes antes mesmo que as forças ucranianas consigam organizar uma resposta adequada. Essa escalada de ataques tem forçado as tropas de Kiev a adotar táticas defensivas improvisadas, que nem sempre são eficazes diante da superioridade tecnológica do inimigo. Apesar dessas dificuldades, a liderança ucraniana mantém um discurso firme, insistindo que o país continuará resistindo com o apoio de seus aliados. No entanto, a entrega de armamentos avançados prometidos por nações ocidentais tem enfrentado atraso, gerando incerteza sobre a capacidade da Ucrânia de sustentar sua posição no longo prazo. O envio de caças F-16, por exemplo, que poderia reforçar as defesas aéreas ucranianas, ainda não foi concretizado, e a
analistas apontam que sua chegada pode ocorrer tarde demais para causar um impacto decisivo. Nos bastidores, observadores internacionais avaliam que Moscou tem concentrado seus esforços na eliminação dos últimos componentes essenciais da defesa ucraniana antes que novos pacotes de ajuda militar do Ocidente cheguem ao país. Esse movimento se reflete no aumento da frequência e da precisão dos ataques russos contra depósitos de munição, centros de comando e sistemas de defesa aérea espalhados pelo território ucraniano. Especialistas apontam que a destruição desses alvos estratégicos faz parte de uma ofensiva planejada para minar as capacidades de resistência de Kiev e impedir a reorganização de suas forças. O domínio progressivo do espaço aéreo é uma das peças-chave dessa estratégia, com sistemas de mísseis avançados, como os Iskander e os Kinzhal, além do uso ampliado de drones de reconhecimento e ataque. A Rússia tem conseguido realizar bombardeios cirúrgicos contra infraestruturas militares essenciais, instalações de reparo de veículos blindados, bases de abastecimento e baterias de defesa antiaérea estão entre os principais alvos. A perda contínua desses elementos compromete seriamente a capacidade de Kiev de manter suas posições na linha de frente e realizar contra-ataques eficazes. Além da destruição física da infraestrutura militar, a Rússia também tem explorado a escassez de munição e equipamentos na Ucrânia. O atraso na entrega de novos suprimentos ocidentais, resultado de impasses políticos em Washington e em outras capitais europeias, agrava ainda mais a situação. Sem reposição adequada, as forças ucranianas são forçadas a administrar seus recursos com extrema cautela, priorizando setores críticos do campo de batalha, enquanto outras áreas permanecem vulneráveis ao avanço russo. A incerteza quanto ao suporte externo também adiciona um elemento psicológico ao conflito. Tropas que antes contavam com a chegada iminente de reforços, agora enfrentam dúvidas sobre a continuidade desse apoio. A hesitação dos aliados, somada ao ritmo acelerado da ofensiva russa, coloca Kiev em uma posição cada vez mais delicada, com um número limitado de soldados treinados e equipamentos que precisam ser constantemente realocados para cobrir lacunas emergentes na defesa. A estratégia militar ucraniana precisa ser reformulada continuamente para evitar perdas irreparáveis. À medida que a guerra se prolonga, a ideia de uma possível reviravolta ucraniana torna-se cada vez mais difícil de sustentar. Mesmo entre analistas militares que anteriormente defendiam essa possibilidade, há um consenso crescente de que a balança do conflito se inclina para Moscou. A superioridade aérea, o volume de munições e a capacidade de reposição de tropas conferem à Rússia uma vantagem significativa. Enquanto isso, a Ucrânia não enfrenta apenas desafios militares, mas também obstáculos políticos e diplomáticos. A falta de um compromisso sólido por parte dos aliados para acelerar o fornecimento de armamentos mais avançados, como caças F-16 e novos sistemas de defesa antiaérea, levanta dúvidas sobre a capacidade de Kiev de manter a resistência a longo prazo. Além dos desafios internos, a situação reflete uma mudança no equilíbrio geopolítico global. O que antes parecia uma aliança sólida entre os países ocidentais e a Ucrânia começa a mostrar sinais de desgaste, seja pelo cansaço político e econômico de algumas nações ou pela necessidade de redirecionar recursos para outras prioridades estratégicas. A capacidade de Moscou de manter uma ofensiva sustentada, combinada com a lentidão da resposta ocidental, pode redefinir os rumos do conflito nas próximas semanas. Se Kiev não conseguir estabilizar suas linhas de defesa e garantir um fluxo constante de suprimentos militares, os territórios conquistados pela Rússia podem se tornar cada vez mais difíceis de recuperar, alterando de forma permanente a configuração do mapa geopolítico da região.